Olá, vamos começar hoje os estudos dessa semana com um tema muito importante que é a recordação de si, um tema muito útil para o trabalho de morte psicológica, porque esse tema ajuda-nos a conhecer desde esse mundo físico até o nosso mundo interior e, consequentemente, dando-nos a possibilidade de conhecer de forma mais detalhada e profunda o eu psicológico e a maneira com que ele maneja a nossa mente, as nossas emoções, a nossa parte psicológica. Meu nome é Joana, eu sou uma das instrutoras dessa turma de pré-câmara do curso de Gnose Internacional e estamos aqui mais uma vez para essa semana auxiliar nesses estudos, para que nós possamos fazer um aprofundamento do tema e principalmente praticar para que nós possamos vivenciar a gnose no nosso dia a dia. Vamos começar o nosso estudo sobre o trabalho de recordação de si, fazendo uma breve explicação acerca de que observar-se fisicamente é diferente de recordação de si. O primeiro ponto ajuda-nos a refletir sobre isso. Auto-observar-se, autoconhecer-se, sem esquecer de si mesmo. Então, a auto-observação ela corresponde aos aspectos aqui de fora, desse mundo físico, do que está externo a nós. Nós podemos observar, por exemplo, que estamos caminhando, que estamos nos alimentando, que estamos penteando o cabelo, estamos escrevendo, estamos falando. Nós temos que conhecer os movimentos, né, o que ocorre conosco nessa parte física, nessa parte externa nossa. Isso é parte do trabalho, né, e nós devemos compreender que esta observação não é tudo acerca do que nós precisamos para conhecer o eu psicológico. Nós precisamos dar um passo a mais ou ir de forma mais profunda, ou seja, nós precisamos fazer a recordação de si, já que ela se refere a um aspecto de olhar para dentro, olhar para nosso interior, para conhecermos o que nesses momentos está acontecendo dentro de nós. Por exemplo, quando estamos caminhando, nós podemos estar caminhando, até fazer uma caminhada durante o dia, num parque, num local bonito. Fisicamente nós estamos fazendo isso, mas internamente o que é que está acontecendo? Estamos caminhando, mas estamos preocupados, por exemplo, com as obrigações que eu preciso cumprir durante todo o dia, preocupados com algo que irá acontecer amanhã. Então, internamente, é um mundo totalmente à parte que só é possível a gente conhecer quando nós recordamos de si mesmo. Não, observando a parte externa não nos dá a compreender de fato o que é que está se passando conosco. E aí, o primeiro ponto desta página aqui diz assim para a gente: esquecimento de si mesmo como a causa da ignorância humana. Então, esse esquecimento dessa parte interna, ela pode ela nos mantém numa cegueira, né, que se chama ignorância humana. Ignorância quer dizer não saber, não conhecer. Então, esse esquecimento de si mesmo, ele faz com que nós cometamos os erros que costumeiramente fazemos. A cada instante, a cada momento, a cada dia, a cada mês e por toda a nossa vida nós vamos cometendo erros, às vezes erros que nós cometemos ontem, hoje e irá se repetir por toda a vida, porque nós estamos ligados a uma mecanicidade da vida. É mecânico e contumaz, por conta da ignorância, do adormecimento no qual nós estamos vivendo.
Então, esquecer de si mesmo é se identificar, por exemplo, com uma palavra que uma pessoa disse que não nos agradou. Então, se não nos agradou, nós respondemos à altura do que essa pessoa nos disse, ou falamos algo pior ainda do que ela nos disse. Então, a gente está em profundo adormecimento, esquecemos de nós mesmos e adentramos na mesma, na mesma linha, na mesma reta da pessoa que nos insultou. Então, esse fenômeno acontece porque nós estamos esquecidos de nós mesmos. Então, a recordação de si é o que permite a gente estar em posse do conhecimento do que está acontecendo aqui externamente, seja com outras pessoas, seja no meu corpo físico e também na minha parte psicológica e emocional. E como eu estava dizendo, há essa diferença entre observar a si mesmo e recordar de si. Observar a si mesmo corresponde a esses aspectos físicos. Eu sei que eu estou caminhando, eu sei que eu estou comendo, eu sei que eu estou falando. Então a gente consegue estar vendo o que está acontecendo aqui fora da gente. Recordação de si é quando nós olhamos para dentro e sabemos que, por exemplo, o que se manifesta nesse momento é o eu da ira, o eu do orgulho, o eu da impaciência. Qualquer aspecto psicológico se manifesta ali nesse momento. Então, recordar de si e ao observar a si mesmo são aspectos distintos, mas complementares. Nós devemos estar recordando de si, sabendo dos aspectos internos e também sabendo o que está acontecendo externamente. São dois pontos fundamentais no trabalho da recordação de si. E um fato importante, um aspecto importante, que o venerável Mestre Samuel nos diz, que reconhecer que estamos adormecidos é o primeiro passo para o despertar da consciência. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a maioria das vezes nós, ou a maioria das vezes, ou a vida inteira, nós estamos muito convencidos de que estamos despertos, que somos sabidos acerca de todas as coisas da vida, né? Sendo que a psicologia gnóstica vem nos mostrar, a partir das práticas que realizamos, que nós adormecemos facilmente, que nós adormecemos frente a um copo de bebida e acabamos embriagados, adormecemos frente a um insulto e acabamos insultando, acabamos adormecidos frente a uma traição, um desgosto e também fazemos o mesmo. Então, quando nós reconhecemos que estamos adormecidos frente aos fatos que nos ocorrem física e internamente, então esse é o primeiro passo, reconhecer, olha, realmente eu estou adormecido porque estou revidando na mesma altura com que os outros me insultaram, né? Então, reconhecer isso é um passo já para o despertar da consciência, porque a pessoa vai colocar aspectos já diferentes, novos na sua vida. Ela vai ter estados novos frente às circunstâncias da vida e frente a si mesmo. É uma mudança radical, né, que culmina, né, com o despertar da consciência. Aqui nós vamos ver que o venerável Mestre Samael nos ensina que é necessário dissolver o eu psicológico, o eu pluralizado, o ego. Precisamos, de maneira didática, de maneira organizada, conhecê-lo, estudá-lo, nos 49 níveis da nossa mente. Internamente, nós temos eus psicológicos que eles se manifestam em diferentes oportunidades, em diferentes situações internas, né, que nós apresentamos. Então, ele pode colocar, por exemplo,
numa manifestação apenas um braço, né? A gente conhece apenas um braço dele, né? E o restante do corpo dele está escondido nesses níveis da mente que nós temos. Então, à medida que nós vamos recordando de si, nós vamos estar tirando ele desses níveis da mente e colocando ele no limpo, né, no local assim onde a gente possa enxergá-lo, né, e estudar e compreendê-lo. Então, veja a importância de recordar de si mesmo. A recordação de si mesmo é aquilo que vai esquadrinhar, aquilo que vai ver de todos os ângulos, todas as facetas, esse eu psicológico que está se manifestando. No segundo ponto, diz: a íntima recordação de si mesmo é algo mais do que analisar a si mesmo. É um estado novo, que se conhece através da experiência direta. Esse aspecto é bem importante e interessante, que ajuda-nos a compreender a importância de realizar essa prática de recordação de si mesmo. Aí se diz aqui que é algo mais do que analisar a si mesmo, mais do que ficar analisando como eu como eu ando, como eu me visto, como eu durmo. Esses são aspectos importantes. Mas essa recordação de si é olhar para dentro e conhecer todos esses processos que se movem dentro da gente. Esses processos que o eu psicológico desenvolvem dentro da gente. Apareceu determinada situação, esse eu se apresenta e nós cometemos um erro. Apresentou uma situação semelhante a essa, o eu se apresenta e nós cometemos um erro. Então, quando nós estamos em íntima recordação de si, nós vamos produzindo em nós isso que é chamado de um estado novo. O que é isso? Né? O que é esse estado novo? Se frente ao orgulho, nós, em vez da gente se sentir orgulhoso, ter aspectos do orgulho se apresentando ali por algo conquistado, nós vamos ter esse estado novo, que é resultado da recordação de si e está apresentando algo oposto do que é o orgulho. Nós podemos apresentar que estado novo é esse, de felicidade, de paz, de harmonia, e não do orgulho de ter conquistado. Olha, isso aqui eu conquistei, isso aqui eu tive todo o esforço para conquistar isso é meu. Né? Em vez da gente estar nesse estado, surge em nós um estado novo de felicidade, de paz, de harmonia, sem necessidades que o orgulho estaria apresentando em nós. Né? E esse estado novo, né, isso que a gente pode vivenciar, ele a gente conquista ele através das práticas, né, que aqui o mestre Samuel escreve, através da experiência direta. A experiência direta é eu realizar uma prática e com ela eu extrair dali essa experiência direta. Por exemplo, se eu sou uma pessoa impaciente, estou recordando de mim, estou fazendo uma autoobservação, a minha impaciência ela vai ser vista, eu vou enxergar esta impaciência. O que me faz impaciente? Né? As pessoas que que não fazem as coisas na hora em que eu quero, como eu quero, quais são os aspectos que essa impaciência manifesta em mim? Então, a recordação de si vai possibilitar com que a gente tenha essa experiência direta. É um elemento
né, direta, é uma verdade que nós extraímos, né, dessa prática, da experiência direta da recordação de si. E também o mestre Samael diz que a íntima recordação de si mesmo é dar-se conta de todos esses processos subconscientes do mim mesmo, do ego e do eu pluralizado, que é isso que eu já estava dizendo a vocês, né? Quando nós recordamos de nós mesmos, nós conseguimos ver todos esses processos subconscientes, né? As expressões, né, do ego em nós, né? Como ele se manifesta. Às vezes ele apresenta apenas um dedinho para fora, né? Às vezes apresenta um braço, às vezes ele se apresenta quase que de corpo inteiro numa explosão de ira, por exemplo, né? Então, a íntima recordação de si vai permitir que nós conheçamos esses processos que estão acontecendo dentro da gente e que em muitos e muitos momentos, pelo adormecimento que a gente se encontra, nós não conhecemos e persistimos em cair nos erros, né? Então, a íntima recordação de si é uma chave importante e transcendental para, a todo momento, a gente estar avançando no sentido de se autoconhecer, de conhecer os processos internos que estão acontecendo no momento, no exato momento dentro de nós. E para concluir esse tema, pelo menos esse material que estou enviando hoje, tem dois pontos importantes, bem relevantes para que nós possamos compreender, fechar pelo menos esses aspectos da recordação de si, que diz que a autoobservação e a íntima recordação de si mesmo iniciam o desenvolvimento do sentido espacial, que atinge sua plena maturidade com o despertar da consciência. Então, a gente vai observando a importância e os resultados da prática da autoobservação e da íntima recordação de si. Porque até então, nós nos limitamos a conhecer esse espaço externo com as suas características e um pouco do que nos ocorre internamente. Quando nos damos a tarefa de auto-observar e recordar de nós mesmos, nós vamos ampliando o conhecimento acerca de tudo. Em outras palavras, nós vamos saindo do cárcere, da pequenez, né, das limitações que o psicológico nos impõe, né, nos faz viver. Porque quando nós estamos em posse, né, dos acontecimentos internos e com ele nós vivenciamos de forma equilibrada, harmoniosa, a partir da eliminação do eu psicológico, então nós estamos realmente tendo posse, né, de outros espaços. Então esse sentido espacial ele vai nos ampliando, né, onde nós vamos transitar, o que nós vamos vivenciar, é uma amplitude do que nós somos. Mas esse sentido espacial nada tem de mecânico, mas sim tem da consciência que vamos conseguindo despertar à medida que vamos trabalhando na autoobservação e na íntima recordação de si. E para finalizar, o venerável Mestre Samael nos diz: quem quiser experimentar a realidade de tudo o que sucede nas dimensões superiores, no espaço, deve despertar a consciência aqui e agora. Como eu já vinha dizendo, nós somos limitados, nós somos aprisionados, vivemos num cárcere, o qual o ego, o eu pluralizado, nos submete. Nós somos condicionados, né, a ele. Então, as nossas atitudes, o nosso sentido de realidade nos diz que o que temos é o que tem aqui no mundo físico
e um pouquinho do que nós conhecemos que tem dentro. Quando nós despertamos a consciência, à medida que vamos despertando a consciência, nós vamos vendo que nós temos infinitas possibilidades. Assim nos ensina o venerável mestre Samael, que desperta as infinitas possibilidades. O despertar da consciência faz com que a gente saia dessas limitações do mundo tridimensional e a gente consiga colocar na nossa vida as afirmações dos antigos gregos que diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Né? Ou seja, todo o espaço, todo o infinito, todos os mistérios que se encerram na natureza são possíveis de serem acessados por nós à medida que vamos despertar a consciência. É como se nós estivéssemos limpando o para-brisa para enxergar o que tem lá fora, né? Como se estivéssemos tirando um véu que cobre os nossos olhos internos para que nós possamos experimentar a realidade que tem nos mistérios da vida, os mistérios da morte, os mistérios que se encontram nas plantas, na natureza, né, no cosmos, no infinito, né, experimentar Deus, né, experimentar um samadhi. Né? Então, o despertar da consciência nos possibilita sermos essas pessoas livres, desprendidas, cheias de paz, de harmonia, né, firmes, confiantes. Então, o despertar da consciência vai nos possibilitando isso. Na aula de hoje, nós estudamos a íntima recordação de si, a autoobservação e a íntima recordação de si, e aprendemos que são situações distintas, a autoobservação e a íntima recordação de si, entretanto se completam e são necessárias para o avanço do nosso trabalho na morte psicológica. Então, hoje nós ficamos por aqui e vamos continuar com as nossas aulas através do grupo do Telegram.